Hoje no mundo inteiro, os cristãos comemoram a Páscoa. Boa parte dos cristãos comemoram a Páscoa. Mas será que a maioria dos cristãos entendem, sabem qual é o verdadeiro significado da Páscoa? A Páscoa é uma festa judaico-cristã. Ela é uma festa tanto dos judeus como também dos cristãos. E assim como o Natal, ela tem tido seu sentido distorcido. As pessoas criaram uma ideia de que Páscoa é coelho e ovos de chocolate. Quando se ouve falar em Páscoa, a primeira coisa que nos vem à mente é chocolate. Mas a palavra Páscoa significa passagem, poupar, desviar, passar por cima. Deus libertou o povo de Israel do Egito. E é nesse contexto que a Páscoa ela surge, que Deus dá a Páscoa ao povo de Israel. O povo de Israel viveu por 430 anos no Egito. 430 anos, e desses 430 anos, a maior parte desses anos, eles viveram como escravos. Mas eles clamaram a Deus por libertação. E Deus enviou Moisés, um libertador. E através de Moisés, Deus trata com o Egito, com o faraó, através de 10 pragas. A primeira praga, as águas do rio Nilo se transformam em sangue. Depois Deus envia rãs, piolhos, moscas, morte dos animais, feridas nos homens, granizo, gafanhoto, trevas, e a última praga, a morte de todos os primogênitos. Os primogênitos são os primeiros filhos, o primeiro filho de uma família, de um casal. Deus mata os primogênitos. Veja comigo Êxodo, capítulo 12, verso 3. O que o povo de Israel deveria fazer diante da última praga? Digam a toda a comunidade de Israel que no 10º dia deste mês, todo homem deverá separar um cordeiro ou um cabrito para a sua família, um para cada casa. Versos 5 e 7 do capítulo 12. O animal escolhido será macho de 1 ano, sem defeito. Pode ser um cordeiro ou um cabrito. Passem então um pouco do sangue deste animal nas laterais e nas vigas superiores das portas das casas, nas quais vocês comerão o animal. Eles deveriam matar o cordeiro, pegar o sangue e passar nos umbrais das portas, nas vigas das portas. E por que eles deveriam matar o cordeiro e passar o sangue? Verso 12 e 13 diz, Deus falando para o povo de Israel, naquela mesma noite passarei pelo Egito. Deus, ele disse, eu vou descer no Egito e matarei todos os primogênitos, tanto dos homens como dos animais, e executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue, para que deveria... Qual seria a utilidade do sangue? O sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês estiverem. Quando eu vir o sangue, passarei adiante. A praga de destruição não os atingirá quando eu ferir o Egito. Então eles tinham que matar um cordeiro, passar o sangue, por quê? Porque Deus disse, eu vou descer no Egito, eu vou matar os primogênitos, mas na casa que eu vir o sangue, eu olhando e vir o sangue, o que eu vou fazer? Eu não vou entrar nesta casa e não vou matar o primogênito ali. Mas na casa em que não estiver o sangue, eu vou matar. Olha o verso 11. Ao comerem, estejam prontos para sair. Eles eram escravos no Egito. Cinto no lugar, sandália nos pés e cajado na mão. Comam apressadamente. Esta é a Páscoa
do Senhor. Olha o contexto em que a Páscoa ela surgiu. Num contexto de morte, de juízo. Deus desce no Egito e mata todos os primogênitos. Toda casa que não tinha o sangue de um cordeiro, Deus entrou e matou o primogênito daquela casa. Olha o contexto da Páscoa. Agora vamos imaginar todas as casas do Egito tendo que enterrar agora os seus primogênitos. Nesta madrugada, Deus desce, à meia-noite, Deus desceu no Egito e matou. Imagine o grito, o choro do Egito, das mães chorando pelos seus filhos. O verso 25 ao 27 diz: o que eles deveriam fazer depois com esta festa, com esta Páscoa? Quando entrarem na terra que o Senhor prometeu lhes dar, celebrem essa cerimônia. Uma festa que nasce num contexto de morte. Mas era uma festa. Tem nada a ver com chocolate, está vendo? Quando seus filhos lhes perguntarem o que significa esta cerimônia, o que significa a Páscoa, respondam-lhes: é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou sobre todas as casas dos israelitas no Egito e poupou nossas casas quando matou os egípcios. Então o povo curvou-se em adoração. Essa última praga, ela apontava para Cristo, para a justiça de Deus e para a graça de Deus. Deus estava mostrando que só existe um meio de ser salvo da sua ira. E não é por suas boas obras. Deus não disse assim: olha, eu não vou entrar na casa em que os homens são bons maridos. Na casa onde os homens são bons maridos, eu não vou matar o primogênito. Na casa em que as mulheres são boas esposas, boas mães, eu não vou matar. Não foi isso que Deus disse. Na casa em que aquela família é honesta, paga suas contas, essa eu não vou entrar. Não! Deus disse: eu só não vou entrar na casa em que eu vir o sangue. O sangue de um cordeiro inocente. Um cordeiro sem culpa. Então essa última praga onde nasce a Páscoa, ela revela a justiça de Deus, mas também a graça de Deus. Deus salva por sua graça e não por nossas obras. A casa que não tinha o sangue conheceu a ira de Deus e teve o seu primogênito morto. E o primogênito é morto porque o primogênito é um representante. Para a nação de Israel, para aquela cultura, o primogênito, ele representava toda a família. É como se Deus dissesse: eu estou contra toda esta casa. Não é só contra o primogênito. O primogênito, ele representa a família. E por isso Deus mata o primogênito. E o que aconteceu depois de tudo isso? O povo sai do Egito. Os egípcios ficaram desesperados. E pediram para que o povo de Israel fosse embora. Sumam das nossas terras. Nós não queremos mais vocês aqui. Nós estamos com medo. O que Deus pode fazer mais conosco? Já mandou 10 pragas e a última foi a mais terrível. Então vão embora. Êxodo 12, 33. Os egípcios pressionavam o povo para que se apressassem em sair do país, dizendo: todos nós morreremos, vão embora. E aí os egípcios deram dos seus tesouros para o povo de Israel. Olha o verso 35 e o 36. Os israelitas obedeceram a ordem de Moisés e pediram aos egípcios objetos de prata e de ouro, bem como roupas. O Senhor concedeu ao povo uma disposição favorável da parte dos egípcios, de modo que lhes davam o que pediam. Assim eles despojaram os egípcios. Além deles mandarem embora, eles mandam o povo embora com um acerto agora. Eles trabalharam como escravos e agora eles estão fazendo um acerto. Fundo de garantia. E eles dão
tesouros, ouro, prata, roupas. E vocês que já viram o filme, a novela lá dos 10 Mandamentos, o que acontece depois? Faraó, ele desiste. Faraó diz, não, nós estamos perdendo os escravos, isso aí vai dar um desfalque na nossa economia. Imagina, quem vai fazer o trabalho deles? E ele decide ir atrás do povo de Israel. E o que aconteceu com o exército de Faraó? O povo de Israel passa no Mar Vermelho, Mar aberto. O exército de Faraó vem atrás. E o que Deus faz com o exército de Faraó? Mata todo o exército de Faraó nas águas do Mar Vermelho. E o povo ficou maravilhado com isso. Eles foram libertos, estão cheios de dinheiro, eles foram livres da ira de Deus, eles viram seus inimigos sendo mortos. Olha o verso 31. O que aconteceu com o povo? E viu Israel a grande mão que o Senhor mostrara aos egípcios, e temeu o povo ao Senhor. Creu no Senhor e em Moisés, seu servo. Eles passam agora a temer a Deus e eles creram em Deus. O povo se converte. O povo está livre da escravidão, o povo está próspero, o povo está crente, seus inimigos foram destruídos diante dos seus olhos, não há mais nada para se preocupar, não há mais nada para reclamar, certo? Eles não precisam reclamar mais da vida. Eles foram libertos da escravidão, estão prósperos. E agora não há mais nada para reclamar. Mas é isso que eles fazem? Não. O povo reclamou que estava com sede. Êxodo 15, 24. O povo murmurou contra Moisés, dizendo, que havemos de beber? Um Deus que livrou eles da maneira como livrou, abriu o Mar Vermelho, não vai dar água para esse povo? Mas eles murmuraram. Depois eles vão reclamar que estavam com fome. Depois eles vão reclamar de novo por falta de água. E apesar de Israel estar tão contente, não estar tão contente com Deus, eles não estavam, com tudo que Deus fez, eles ainda estavam reclamando do que Deus estava fazendo com eles. Depois de tudo que Deus fez por eles, eles ainda não estão contentes. Mas mesmo assim, Deus faz uma declaração de amor para esse povo. E aí nós vamos ver a misericórdia, a graça, o amor de Deus. Havia passado 3 meses que eles saíram do Egito. Moisés subiu a um monte para falar com Deus, e Deus manda um recado para o povo. Êxodo 19, 3. Logo Moisés subiu o monte para encontrar-se com Deus, e o Senhor o chamou do monte, dizendo, diga o seguinte aos descendentes de Jacó, e declare aos israelitas. Dá uma palavra para esse povo ingrato, esse povo que vive murmurando. Olha a palavra que Deus dá a eles. 19, 4 ao 6 de Êxodo. Vocês viram o que eu fiz ao Egito? E como os transportei sobre asas de águias? E os trouxe para junto de mim? Agora, se me obedecerem fielmente e guardarem minha, o que diz ali? Aliança. Vocês serão meu tesouro pessoal dentre todas as nações. Embora toda a terra seja minha, vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Essas são as palavras que você dirá aos israelitas. Moisés desceu e disse para o povo o que Deus havia dito. E o que o povo respondeu? Verso 8. O povo todo respondeu unânimes. Faremos tudo que o Senhor ordenou. E Moisés levou ao Senhor a resposta do povo. Rapaz, imagina Moisés. Sobe o monte, desce o monte. Né? Nós vamos fazer tudo, Senhor. Vocês já viram isso em algum lugar da Bíblia? Se preciso for, eu morro com o Senhor. Lembram de Pedro?
E aí Deus entrega, então, os termos da aliança. O que é uma aliança? É um contrato, é um compromisso, é um pacto. Deus está fazendo uma aliança com o povo. Se vocês me obedecerem, vocês serão meu tesouro. E toda aliança tem as cláusulas, tem os termos da aliança. Quando você vai lá no cartório para se casar, você assina um termo. Se você morrer, vai ficar tudo para ela ou para ele. Não é assim? E Deus dá os termos da aliança. Quais são os termos da aliança? Os 10 mandamentos. E vocês lembram qual era o primeiro mandamento? Quem aqui lembra? Eu sou o Senhor, o teu Deus, que te tirou do Egito, da terra da escravidão. Não terás outros deuses além de mim. Tudo bem? Esse é o termo. Vocês lembram do segundo termo? Segundo mandamento? Não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou nas águas debaixo da terra. Não te prostrarás diante deles, nem lhes prestarás culto, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso. O primeiro termo é não adorem outros deuses. E o segundo é não façam imagens de outros deuses e não se prostrem diante dessas imagens. Depois Deus diz, não tomem o meu nome em vão, guardem o sábado, honrem o pai e a mãe, não matem, não adulterem, não roubem, não deem falso testemunho, não cobicem nada de ninguém. Do capítulo 21 ao 31 de Êxodo, Deus vai dando outras leis para o povo, leis civis, leis cerimoniais, de como que eles tinham que fazer o culto, como que tinha que ser o dia a dia desse povo, as festas, leis do tabernáculo, né? E Deus escolhe os sacerdotes e diz como eles deveriam servir. E Moisés está lá no monte, Deus está passando as leis para Moisés. As leis são dadas pelo próprio Deus. Quando o Senhor terminou de dar as leis para Moisés, no Monte Sinai, ele deu as tábuas da lei, escritas pelo dedo de Deus. Imagina isso, irmãos. As tábuas da lei, com os 10 mandamentos, escritos com o dedo de Deus. Então, o que nós percebemos até aqui? Deus tirou o povo de Israel do Egito de forma poderosa. Eles eram escravos. O povo saiu com ouro e com prata, com pedras preciosas. O povo ficou maravilhado com Deus. O povo creu. O povo temeu. Mas o povo murmurou. Porque eles estavam com sede, com fome. Desde aquela época o povo não gosta de fazer jejum, viu? Depois de 3 meses, Deus dá uma declaração de amor para esse povo. Esse povo, irmãos. Esse povo difícil. Vocês serão meu tesouro pessoal. Vocês serão para mim um reino de sacerdotes. Vocês serão uma nação santa. E o povo respondeu para Deus, Deus, nós faremos tudo o que o Senhor ordenou. Deus então dá os termos da aliança. Quais são os termos? Não adorem outros deuses e não façam imagens. Tudo bem? Tudo bem, Deus. Agora abram comigo em suas Bíblias, Êxodo 32. Nós vamos ler do verso 1 ao 10. Êxodo 32, não está no projetor, tá? Êxodo é o segundo livro da Bíblia, tá? O povo diz, nós vamos te obedecer. Mas olha o que eles fazem. Mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, acercou-se de Arão e lhe disse, levanta-te, faze-nos deuses que vão adiante de nós.
Pois quanto a este Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe terá sucedido. Disse-lhes Arão: tirai as argolas de ouro das orelhas de vossas mulheres, vossos filhos e vossas filhas, e trazei-os. Então todo o povo tirou das orelhas as argolas, e os trouxe a Arão. Este, recebendo-a das suas mãos, trabalhou o ouro num buril, e fez dele um bezerro fundido. Então disseram: são estes, ó Israel, os teus deuses, que te tiraram da terra do Egito. Arão, vendo isso, edificou um altar diante dele, apregoando, disse: amanhã será festa ao Senhor. No dia seguinte, madrugaram, ofereceram holocaustos, trouxeram ofertas pacíficas, e o povo assentou-se para comer, beber, levantou-se para se divertir. Então disse o Senhor a Moisés: vai, desce, porque o teu povo, que fizesse sair do Egito, se corrompeu, e depressa se desviou do caminho que lhe havia eu ordenado. Fez para si um bezerro fundido, e o adorou, e lhe sacrificou. E diz: são estes, ó Israel, os teus deuses, que te tiraram da terra do Egito. Disse mais o Senhor a Moisés: tenho visto esse povo, eis que é um povo de dura cerviz. Agora, pois, deixa-me, para que se acenda contra eles o meu furor, e eu os consuma, e de ti farei uma grande nação. Moisés, deixa eu matar esse povo, e depois de você nós começamos um outro povo, a partir de você. O que nós aprendemos, irmãos, nessa noite? Primeiro, somos como o povo de Israel. Nós trocamos o Cordeiro de Deus por bezerros de ouro. Israel trocou o Cordeiro de Deus por um bezerro. Eles se ajoelham diante do bezerro e dizem: o bezerro nos tirou do Egito, mas foi o sangue do Cordeiro, e não o sangue de um bezerro. O povo faz uma proposta para Arão, irmão de Moisés, e pasmem que Arão entra no jogo. Arão tinha acompanhado Moisés por tudo, e Arão faz o bezerro. Ele pega o ouro do povo e faz um buril ali, um lugar para derreter o ouro, e faz um bezerro. Depois eles edificam um altar, eles festejam, eles se levantam para se divertir. E qual foi a reação de Deus diante disso? Eu acabei de falar com eles. Olha o que eu fiz para esse povo. Não é possível, eles falaram que iam me obedecer. Eu dei os termos do contrato. Eu vou matar esse povo, Moisés. Deixa eu matar ele. É um povo de dura cerviz. O que isso significa? Uma pessoa que não se dobra. A cerviz é a coluna aqui cervical. É a ideia de uma pessoa que não se dobra, não se rende. Deus diz a Moisés o que ele quer fazer com esse povo de dura cerviz. No verso 10. Agora, pois, deixe-me que se acenda contra eles o meu furor, e eu os consuma. E de ti farei uma grande nação. Esse povo já tinha visto a justiça de Deus, Deus matar todos os primogênitos, depois Deus matar todo o exército de Faraó. Você brincaria com Deus assim? Nós somos como eles. Sinto em te dizer. Nós nunca estamos satisfeitos. Deus nos libertou, nos deu um monte de coisas e nós reclamamos por coisas pequenas. Depois de tudo que Deus fez por nós, nós ainda reclamamos. Reclamamos do trabalho, do contra-cheque, do olerite. Nós reclamamos da cidade, nós reclamamos da água, nós reclamamos de tudo. Nós reclamamos da comida. Essa comida ruim. Eu não vou mais comer nessa marmitaria. Nós reclamamos da roupa, nós reclamamos do tempo, nós reclamamos da chuva, nós reclamamos do calor, nós reclamamos do frio.
Nós reclamamos da esposa, reclamamos dos filhos, reclamamos da mãe, do pai, dos amigos, reclamamos da igreja, só do pastor que não. Amém? Nós nunca estamos satisfeitos, mas o pior, nós traímos a Deus com os presentes que Ele nos deu. O povo de Israel pegou o tesouro que Deus havia dado para eles e fez um bezerro de ouro. Nós traímos a Deus com a nossa saúde. Deus nos dá saúde, em vez de nós dedicarmos a nossa saúde a Deus, nós dedicamos aos prazeres deste mundo. Nós dedicamos aos nossos próprios deleites. Nós não dedicamos o nosso vigor, a nossa juventude para a pregação do Evangelho, para a expansão do reino de Deus. Deus nos deu apetites físicos, são bênçãos de Deus. Deus nos deu o paladar, Deus nos deu o apetite sexual, e nós usamos o apetite que Deus nos deu para o pecado, para sexo antes do casamento, sexo fora do casamento. Mas o sexo é uma bênção que Deus nos deu, e nós pegamos isso e fazemos um bezerro. Deus nos deu emprego e nós não valorizamos, não enxergamos o emprego como um campo missionário, como um lugar para nós anunciarmos o reino de Deus. E aí nós pegamos o emprego que Deus nos deu e fazemos um bezerro. Usamos o emprego apenas para benefício próprio, pensando só no que nós podemos ganhar, pensando no nosso sucesso, no nosso engrandecimento, no aumento da nossa riqueza. Deus nos dá bens, patrimônios, para quê? São tesouros que Ele nos deu. Aí Deus dá uma casa boa, com um sofá bom, e sabe o que às vezes a gente faz? A gente fica no sofá, vendo televisão e não vai para o culto, fica vendo jogo. A gente usa as bênçãos que são legítimas, coisas boas, para nos prostrarmos diante dessas coisas e sermos novamente escravizados por essas coisas. Os bens que Deus tem nos dado é para que nós nos aproximemos mais de Deus, para que nós sejamos mais generosos, para que nós abençoemos mais outras pessoas que não têm nada. É para nós desfrutarmos, mas é também para nós repartirmos. Deus nos dá uma empresa, Deus nos dá uma chácara, Deus nos dá piscina, e nós às vezes trocamos tudo isso e não pensamos nos outros, e essas coisas que são legítimas, que eram para nos aproximar mais de Deus, elas nos distanciam de Deus. Deus nos dá capacidade administrativa, e nós fazemos isso para ficar mais ricos, e não para abençoar a sociedade, para dar mais empregos, para abençoar o reino de Deus, para investir em missões. Isso pode acontecer com uma igreja. Deus dá recursos a uma igreja, para quê? Para que eles façam um púlpito de mármore? Para que eles construam megatemplos? Que quando Jesus voltar vai ser tudo destruído. Por que Deus nos dá recursos? Dá recursos a uma igreja? É para nós investirmos. E você? Você não era nada, você era um escravo. Você era um escravo no Egito deste mundo. E Deus te tirou de lá com mão forte. Deus te deu saúde, inteligência. Deus te deu um casamento. Deus te deu família. Deus te deu bens, emprego, empresa, aposentadoria, comida. Olha para os crentes. A maioria está tudo acima do peso. Está tudo gordinho. Tem um monte de roupa, casa. 99% de vocês vieram aqui de carro ou de moto. Tem crentes que andam quilômetros para vir num culto como esse.
levam 4 horas para chegar no culto, a pé. Deus tem te abençoado. E o que você tem feito com tudo que Deus te deu? As coisas que Deus te deu, elas têm te aproximado mais de Deus? O vigor, a saúde, os bens. Quando você troca de carro, isso faz com que você ore mais? Ou isso te distancia de Deus? Isso te faz mais generoso? Quando você tem a oportunidade de comer num bom lugar, isso te aproxima de Deus? Isso te faz mais generoso? Ou você tem usado os recursos de Deus para práticas pecaminosas? Tem gente que pega o dinheiro que Deus deu a ele e usa para coisas abomináveis. Prostituição, drogas, coisas fúteis, coisas banais. Você tem trocado o Cordeiro de Deus por bezerros deste mundo? Sabe o que o povo de Israel fez, irmãos? Imagine um casamento. Eles eram a esposa de Deus, e Deus deu um monte de presentes para eles. Deu roupas. Imagine, você acaba de se casar e você dá um perfume novo para sua nova esposa. Você dá um vestido novo para ela, você dá joias para ela. E ela se veste, ela se perfuma, ela põe as joias que você deu para ela e vai e sai com o vizinho. É isso que Israel fez. Foi o cordeiro que tirou eles do Egito e eles se prostram diante de um bezerro. Você tem agido como o povo de Israel, sempre prometendo: eu vou mudar, Senhor, eu vou obedecer, tudo que o Senhor pediu eu vou fazer, eu vou orar mais, eu vou ler mais, eu vou me consagrar. E aí você não consegue fazer. Sabe o que nós aprendemos na Bíblia? E hoje foi a pergunta do catecismo. Nós somos incapazes de obedecer a Deus plenamente. E se depender da nossa obediência para sermos salvos, nós estamos perdidos. Por isso que a salvação é pela graça. Ninguém é salvo pela obediência. Você não é salvo pela sua obediência, você é salvo pela graça. É um cordeiro inocente que morreu no teu lugar. O povo está ali, eles adoram a Deus, aí eles pecam, aí eles se arrependem, depois eles voltam a adorar a Deus. Não parece com você, não parece comigo isso? Adoração, pecado e arrependimento. E como nós podemos lidar com esse ciclo? Como hipócritas. Nós podemos olhar para nós mesmos e acharmos que somos bons, que somos melhores do que os outros, porque eu nunca fui numa boate, eu nunca bebi, nunca fumei. Você acha que não tinha gente assim lá em Israel, quando eles estavam lá no Egito? Tinha gente que era moralmente correta. Mas Deus falou: você precisa do sangue. Nós podemos olhar para nós mesmos e sermos hipócritas, como fariseus. Essa é uma atitude. Agora nós podemos reconhecer nossa pecaminosidade. Senhor, eu vivo quebrando o pacto. Eu vivo quebrando a aliança que eu fiz com o Senhor. O que é o batismo? O batismo é um pacto, é uma aliança. Você está dizendo para todo mundo: Cristo agora é o meu Senhor. Se Cristo é o meu Senhor, Ele é meu dono. Mas será que é assim mesmo? Depois que você se batizou, você foi fiel, 100%, não quebrou o pacto? Nós temos que reconhecer, nós não somos diferentes do povo de Israel. Nós nunca estamos satisfeitos, nós ficamos insatisfeitos com o culto. Esse é o pior. Louvor não foi do jeito que eu queria, pregação não foi do jeito que eu queria, o ar-condicionado não está do jeito que eu gostaria.
E tem irmãos adorando no chão de terra, sentados num toco de madeira. E são mais alegres do que nós. Nós somos insatisfeitos. Nós traímos Deus com os presentes que Ele nos dá. Estamos sempre prometendo que iremos mudar e nos comprometemos mais. Mas nós precisamos saber nesta noite, nós não somos diferentes do povo de Israel. E Deus também não é diferente do Deus que tratou com Israel. Nós não somos diferentes e Deus também não. Deus não é diferente do Deus que lidou com o povo de Israel. E como Deus trata então um povo assim? Infiel, que se prostra diante de um bezerro. Deus trata o seu povo por meio da aliança. O verso 10, o que diz ali? Agora, pois, deixe-me que se acenda contra eles o meu furor, e eu os consuma, e de ti farei uma grande nação. Mas aí o que Moisés diz ao povo? Verso 11 e o 12. Moisés, porém, suplicou ao Senhor, seu Deus: ó Senhor, por que a tua ira se acende contra o teu povo que tiraste da terra do Egito com grande força e com mão forte? Por que permitir que os egípcios digam: foi para o mal que os tirou daqui para matá-los nos montes, destruí-los da face da terra? Volta-te da tua ira ardente, arrepende-se desse castigo contra o teu povo. Moisés advoga em favor do povo. Moisés intercede pelo povo. Olha o verso 13 e o 14. Qual o argumento que ele usa? Lembra-te de Abraão, de Isaque e de Israel, teus servos, aos quais por ti mesmo juraste, dizendo-lhe: multiplicarei os vossos descendentes como as estrelas do céu, e lhes darei toda esta terra de que tenho falado, e eles tomarão posse dela para sempre. Olha o que Moisés apela. Moisés fala: Deus, o Senhor fez um pacto. O Senhor fez uma aliança com Abraão, mais de 400 anos atrás. O Senhor prometeu a Abraão que iria abençoar esse povo, Senhor. E qual foi a resposta de Deus? O Senhor se arrependeu do castigo que dissera que traria ao seu povo. Deus disse: eu não vou mais fazer mal para esse povo. Eles merecem serem destruídos. Como Deus lida conosco, irmãos? Através da aliança. Olha esse texto de Jeremias 32, versos 40 e 41. Farei com eles uma aliança permanente. Jamais deixarei de fazer o bem a eles, e farei com que me temam de coração, para que jamais se desviem de mim. Terei alegria em fazer-lhes o bem, e os plantarei firmemente nesta terra, de todo o meu coração e de toda a minha alma. Sim, é o que eu farei. Deus, Ele trata conosco através de uma aliança que Ele tem com a sua igreja, com o seu povo. E sabe o que Deus fez para firmar esta aliança? Quando alguém fazia um pacto, uma aliança, sabe o que eles faziam? Eles partiam um animal ao meio. Então, vamos supor que nós vamos fechar um contrato. 2 reis, por exemplo, vamos fazer uma aliança. Eles pegavam um animal, partiam ao meio, e eles passavam por meio do animal, partido. Isso aí era a forma de firmar contrato. Hoje a gente vai no cartório. Naquela época era assim. E o que eles estavam dizendo? Se eu quebrar a aliança, que aconteça comigo o que aconteceu com o animal. Deus, para firmar a aliança com o seu povo, Ele também dá um cordeiro, mas Ele dá o seu filho. Isaías 42, 6 diz: eu, Senhor, te chamei em justiça. E aqui é um texto falando de Cristo, no Antigo Testamento. E te tomarei pela mão, e te guardarei, e te darei por aliança do povo e para a luz dos gentios. Deus fez uma aliança com seu Filho. Deus fez uma aliança com Cristo. O Salmo 89 também vai falar um pouco dessa aliança. Olha a aliança que Deus fez com Cristo.
E por nós estarmos em Cristo, nós estamos dentro da aliança. Olha o que ele diz, Salmo 89, verso 27 ao 29. Também o nomearei meu primogênito, o mais exaltado dos reis da terra. Esse é um texto que também é messiânico. Manterei o meu amor por ele para sempre. A minha aliança com ele jamais se quebrará. Firmarei a tua semente para sempre, o seu trono durará enquanto existirem céus. Qual é o único trono que subsiste por toda a eternidade? É o trono de Cristo. Olha o verso 30 e o 35. Mas aí, Deus faz a parte dele da aliança. E se nós quebrarmos a nossa? Olha o que ele diz. Se os seus filhos abandonarem a minha lei e não seguirem as minhas ordenanças, se violarem os meus decretos e deixarem de obedecer os meus mandamentos, com a vara castigarei o quê? O seu pecado e a sua iniquidade com açoites. Deus faz uma aliança conosco por meio de Cristo. E ele diz, eu vou cumprir minha parte na aliança, mas se vocês quebrarem, eu vou castigar vocês. Vocês vão apanhar com vara, vocês vão apanhar com açoites, mas aí tem um ponto e vírgula. Eu aprendi que ponto e vírgula é o momento para você dar uma respirada no texto. Certo? As professoras estão aí. Então, o ponto e vírgula, você dá uma respirada. Aí vem o mas. Mas não afastarei dele o meu amor. Jamais desistirei da minha fidelidade. Não violarei a minha aliança, nem modificarei as promessas dos meus lábios. De uma vez para sempre jurei pela minha santidade e não mentirei. Se vocês quebrarem, vocês vão apanhar, mas eu não abandono vocês. Vocês são meus. Mas, Senhor, e se for um cara mulherengo igual Sansão? Eu arranco os 2 olhos dele, mas ele é meu. E se for um adúltero como Davi e assassino, eu vou pesar a minha mão sobre ele. Ele vai sentir o peso da minha mão. Mas olha o que Deus disse para Davi, um homem adúltero, um homem que matou a mulher do vizinho para ficar com ela. Davi na sua velhice, olha o que ele diz para Davi. 2 Samuel 7, verso 8 e 9. Agora, pois, diga ao meu servo Davi, assim diz o Senhor dos Exércitos, eu tirei das pastagens, ele cheirava esterco de ovelha, onde ele cuidava dos rebanhos, e eu coloquei ele para ser rei, para ser soberano do meu povo Israel. Sempre estive com você por onde você andou, eliminei todos os seus inimigos. Agora eu farei tão famoso quanto os homens mais importantes da terra. Verso 12 e 16. Quando a sua vida chegar ao fim, e você descansar com seus antepassados, escolherei um dos seus filhos para sucedê-lo, um fruto do seu próprio corpo, e eu estabelecerei o reino dele. Será ele quem construirá um templo em honra ao meu nome. Está falando de Salomão. E eu firmarei o trono dele para sempre. Eu serei seu pai e ele será meu filho. Mas se ele aprontar, Senhor, continua. Quando ele cometer algum erro, eu o punirei com o castigo dos homens, com açoites aplicado por homens, mas nunca retirarei dele o meu amor, como retirei de Saul, a quem tirei do seu caminho. Quanto a você, sua dinastia, o seu reino permanecerão para sempre diante de mim. O seu trono será estabelecido para sempre. O que Davi fez depois de ouvir uma declaração dessa? Verso 18. Então o rei Davi entrou no tabernáculo, assentou-se diante de Deus e orou. Quem sou eu? Ó soberano Senhor, e o que é a minha família? Para que me trouxestes a este ponto. Quem sou eu? Eu fiz tanta coisa errada, Deus. Eu matei. Eu cometi adultério.
Eu peguei Betseba, eu engravidei ela, depois matei o marido dela. E o Senhor me castigou. O filho que eles tiveram morreu ao nascer. Mas Deus disse, o seu trono vai ficar para sempre. Imagine alguém que desprezou o Cordeiro de Deus e se prostrou diante de um bezerro de ouro. É o povo de Deus. Somos nós. Mas Deus fez uma aliança com este povo. Lucas capítulo 22, verso 19 e 20 diz: tomando o pão, deu graças, partiu e deu aos discípulos, dizendo: isto é o meu corpo dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vocês. Se Deus poupou o povo de Israel com uma aliança imperfeita, uma aliança através de sangue de animais, imagine a aliança que Ele tem conosco através do sangue do seu Filho. Quando João Batista viu Jesus pela primeira vez, João 1:29, olha o que ele disse. No dia seguinte, João viu Jesus aproximando-se e disse: vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É o Cordeiro, mas esse é o Cordeiro perfeito. Se o sangue de um cordeiro poupou o povo da ira de Deus lá no Egito, imagine o sangue de Cristo sobre você. Como devemos viver sabendo disso? Sabendo que Deus nos ama e não vai nos deixar nunca. Mesmo que nós façamos coisas terríveis, Ele não vai te deixar. Ele vai te castigar se você aprontar. Olha para Sansão. Sansão usava os olhos que Deus deu para cobiçar as mulheres. E Jesus falou, se o teu olho te faz pecar, o que ele disse? Tira. Sansão não tirou. Deus falou, eu tiro. Eu tiro os seus olhos, Sansão. Mas eu te amo. Você é meu. Você vai entrar sem os dois olhos, mas vai entrar. Como nós devemos viver? 1 Coríntios 5:7 diz: livrem-se do fermento velho, para que sejam massa nova e sem fermento, como realmente são. Pois Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Por isso, celebremos a festa. Nós temos que celebrar a festa. Isso é a Páscoa. Essa é a Páscoa nossa. Cristo é o nosso Cordeiro Pascal. Quando Deus quis destruir o povo, Moisés intercedeu pelo povo e apelou para a aliança que Deus tinha feito com Abraão. Deus ouviu Moisés e Deus olhou para a aliança que ele tinha feito com Abraão. Agora alguém perfeito, eternamente superior a Moisés, se levanta em nosso favor e intercede por nós. O seu nome é Jesus Cristo. E ele não diz, olhe para Abraão, ele diz, Senhor, olhe para as marcas em minhas mãos. Pelo que eu fiz por eles, não abandone esse povo, Senhor, não destrua esse povo. Se Deus ouviu Moisés, olhando para o que ele prometeu a Abraão, imagine o que Deus faz por nós ao olhar para Cristo, seu Filho. Ao olhar para as marcas de Cristo. Um jovem teólogo disse outro dia, nós adoramos um Deus que tem cicatrizes. O nosso Deus carrega em suas mãos marcas. Marcas do seu lado, marca em seus pés. E há um hino que nós cantamos aqui que diz que o nosso nome está escrito em suas feridas. Quando Deus olha para a aliança que Ele tem com seu Filho, Ele passa por cima de nós. Ele não vem sobre nós com a sua ira destruidora. Hoje é domingo de Páscoa.
Você se alimentou do Cordeiro? O sangue do Cordeiro está sobre você. Não saia daqui nesta noite sem o sangue do Cordeiro sobre a tua vida. Se alimente de Cristo. A ordem que Deus deu para Israel é: matem o Cordeiro. Comam ele. Não deixem nada. Comam tudo. E passem o sangue nas portas de suas casas. A ordem de Deus para nós nessa noite não é diferente. Deus diz: alimentem-se do Cordeiro. E que o sangue dele esteja sobre vocês. Só assim, só desta forma, vocês serão salvos da ira de Deus. Faça isso hoje. Se você ainda não se alimentou do Cordeiro, hoje é noite de celebrarmos a festa. Cristo morreu por nós, numa sexta-feira. Sexta-feira de Páscoa. Mas ele ressuscitou no domingo pela manhã. Hoje é o dia de festa. Por isso que o domingo é o nosso dia, o dia de celebrarmos culto ao nosso Deus. Porque é o dia em que Cristo ressuscitou. Nosso Cordeiro está vivo. E ele está vindo para nos buscar. Vamos orar.